A inflação no Japão acaba de atingir a marca de 3%, ou seja, o Japão tem uma inflação nesse exato momento mais alta do que a dos próprios Estados Unidos. Agora, será que o Japão perdeu o controle completamente da economia, com juros altos, inflação alta, moeda desvalorizando? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, essa notícia chamou bastante atenção, né? Mais uma saga, e quem não acompanhou, eu já fiz 3 capítulos sobre as últimas mudanças ali no Japão, porque desde a entrada da Sanai Takaichi, a gente está vendo ali um Japão completamente diferente. Então, ele viveu ali décadas completamente preso na deflação, e agora não para de se falar nisso, né? Em inflação, né? Exatamente o contrário do que se tinha antigamente. E será que agora, nesse exato momento, com o Japão subindo juros, né, para tentar conter tudo isso, e sendo o país de maior dívida em relação ao seu PIB hoje no mundo, será que isso vai ser uma bomba prestes a explodir? Então talvez não seja exatamente da forma que a gente pensa, como sempre, né? Você precisa ver ali os prós e os contras, os movimentos positivos e negativos para a liquidez, mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre como que a criação de dinheiro, juros, os vários mitos que regem hoje na economia fazem com que a gente não consiga entender como isso de fato afeta os seus investimentos. E é por isso que a gente fez aqui o nosso Substack. Se você quiser acompanhar, né, nós temos vídeos de segundas às sextas-feiras de forma totalmente gratuita, e também aos fins de semana membros podem acompanhar aqui nos detalhes da Universidade Omni Macro como que funciona de fato a mecânica monetária. E aqui você também pode acompanhar o nosso próprio portfólio como uma referência, né? Nós passamos ali de 21% desde o dia 4 de abril desse ano, e os membros podem acompanhar também a mudança do portfólio. Então, se você quiser seguir, todos os links aqui na descrição abaixo. Então, a gente vai ter que destrinchar agora em vários tipos de perspectiva no Japão, porque você tem a questão da dívida, você tem a questão dos juros, você tem a questão da inflação e também da moeda. Então, nesse exato momento, é importante a gente ver a seguinte coisa: todo mundo fala sobre o famoso carry trade, né? Quando você pega dinheiro emprestado no Japão, porque tinha literalmente juros zero ou negativos, e você recicla isso em bonds americanos ou em ações americanas, né, SP500, etc. E o maior carry trade hoje são entre o dólar americano e o iene. E isso cria um grande medo de que você tenha uma grande reversão nesse mercado se você, por acaso, não fizer com que isso valha a pena, né? Isso repatriaria os ienes para o Japão e quebraria, né? O famoso carry trade unwind. Mas eu já expliquei no capítulo anterior como isso não está acontecendo por conta da fraqueza do iene. Então, mesmo que você tenha uma subida de juros, o iene ele continua ali relativamente fraco em relação ao dólar. Se você parar para pensar, você pegar aqui nos últimos anos, a desvalorização do iene em relação ao dólar foi de quase 50%. Né? Você tinha ali em 2021, 2020, era 100 para 1, e agora 157 para 1. Isso é extremamente forte para a terceira maior economia do mundo num período de somente 5 anos. Então, é muito importante você entender essa parte. Então, isso acaba criando, por um lado, a inflação que nós estamos vendo no Japão, principalmente com produtos que são importados. O Japão tem uma demanda gigantesca, né, por importação de energia, de comida, etc., e várias outras coisas. Afeta com certeza, e está afetando o Japão agora, mas por outro lado, ele traz o alívio em relação à sua própria dívida, porque você tendo uma dívida denominada em ienes, e esses ienes cada vez mais baratos, isso cria um alívio, entre aspas, né, para todo o governo, que vai poder financiar a sua dívida de uma forma mais tranquila, e também para o próprio carry trade. E isso, acho que eu tinha mostrado um gráfico desse aqui no último capítulo, onde a gente falou ali sobre a questão dos juros no Japão, que na verdade a subida deles foi muito pequena em relação ainda a diferença que se tem hoje nos Estados Unidos, né, com 3,6% contra agora 0,75%. Então ainda existe esse delta,
e isso permite com que o carry trade continue. Mas agora vamos para as outras questões que a gente não abordou ainda nessa série do Japão. E uma delas a gente esquece bastante, né, que é essa questão aqui, ó. Você tem uma aliança geopolítica muito forte entre o Japão e os Estados Unidos, né, que muitos consideram ela, a Sanai Takaichi, sendo ali literalmente a Make Japan Great Again, né? Então você vê pelo sorriso dela como os dois são extremamente alinhados. E até o próprio Brent Johnson falou isso recentemente, ele já fala isso, falou isso várias vezes, inclusive numa entrevista que nós fizemos, onde seria muito ingênuo da parte da opinião pública achar que qualquer movimento no iene, que tem uma participação gigantesca no DXY, que é o dólar, que é o índice do dólar, né, que compõe ali a força do dólar, é o maior carry trade do mundo, e você tem um movimento tão forte assim, ou do juro, seja da moeda, sem haver uma... ele até falou assim, não vou dizer aval, mas eu vou dizer pelo menos um acompanhamento dos Estados Unidos para dizer a seguinte coisa: olha, tá tudo bem você deixar sua moeda desvalorizar um pouco mais, né? Então o Japão escolheu ter uma desvalorização da sua própria moeda e deixar isso rolar um pouco mais e partir para tentar crescer. Então ele está meio que uma estratégia meio que dos Estados Unidos, né? Então vamos tentar agora crescer, gerar inflação, e é engraçado porque você tem aquela, assim, aqui não vou defender o Japão, né, porque você não consegue, você não vai defender governos específicos ou ideias, mas só para a gente também tentar trazer um pouco de contexto. Durante 30 anos, todo mundo reclamou que o Japão não tinha mais condições de lutar contra a deflação, né? Então precisava criar inflação, e agora que criou, eles estão perdendo o controle sobre a inflação, e o objetivo era ter ficado na deflação. Então tem que esquecer, tem que decidir, né, onde é que você vai, para que lado que você quer ir. E o Japão, de fato, definiu que a partir de agora ele vai deixar a sua curva de juros ficar cada vez mais solta, por isso que os juros de 30 anos aqui estão subindo cada vez mais, e até agora a coisa não quebrou. Isso até foi uma das teses do Michael Nicoletos, né, que eu passei no último capítulo, para você poder acompanhar o Substack dele, onde ele falou, olha, isso foi uma opção do Japão de ter ido por esse lado, porque se ele quisesse, ele poderia voltar a fazer o controle de curva de juros e segurar tudo da forma artificial que ele sempre fez, que é mais um dos outros problemas, né? Quando você cria a narrativa de falar a seguinte coisa: peraí, o Japão ele está controlando demais, ele está suprimindo as taxas de juros, e na hora que ele para de suprimir as taxas de juros, agora a gente fala que o Japão perdeu o controle sobre os juros. Você também vai ter que definir o que você quer. Então, ou eles não têm controle, ou eles têm controle e estão suprimindo. Então é muito interessante você ver aqui esse tipo de dinâmica. Então, ter essa consciência geopolítica vai ser cada vez mais importante para você entender o contexto macro, como sempre falei, né? O paradigma do fourth turning, ele faz com que a gente tenha que mudar completamente o nosso tipo de análise, parar de olhar somente para gráficos e olhar a seguinte coisa: se você tem o aval dos Estados Unidos e você é parceiro dele, você também tem determinados objetivos, né? Por que eu vou deixar a minha moeda desvalorizar? Isso tem alguns tipos de pensamentos. Você pode tentar matar vários coelhos numa cajadada só. Então você pode, por um lado, criar o problema da inflação, você ter aquele receio, mas ao mesmo tempo eu queria sair daquela deflação, quero subir um pouco os juros, quero criar aquela normalização, e ao mesmo tempo eu vou concorrer com a China, que é o meu maior vizinho da Ásia, que está baseado toda a sua economia num dos maiores superávites comerciais ali da história, né, com $1 trilhão. E aqui o Japão começa a criar problemas, né, porque você tem ali uma desvalorização que, para outros países, você teria uma punição, como aconteceu entre os Estados Unidos e a Suíça, né, onde o excesso ali de busca pelo franco suíço
começou a fazer com que a Suíça imprimisse mais para tentar segurar e desvalorizar o franco suíço, justamente porque a pressão ficou grande demais, uma pressão deflacionária. Só que isso não foi muito bem visto pelo governo americano, colocou os suíços numa lista, e hoje eles ficam bem mais defensivos em relação a isso, né? Também teve a briga de tarifas, teve que ter uma grande negociação para resolver. A Suíça foi um dos países mais punidos, só para você ver um pouco do contexto. Agora, no Japão já é diferente. Você tem literalmente ali o aval para essa desvalorização, dá uma pressão na China por um lado, isso é sempre do ponto de vista americano, japonês, certo? Independente do lado que você esteja, é extremamente importante você entender dessa forma. Agora, muitos ficam simplesmente olhando para o gráfico de 30 anos e achando que simplesmente porque ele está subindo é uma questão de tempo de ser uma bomba relógio que vai explodir, porque no Twitter todo mundo repete exatamente a mesma coisa, né? O unwind do carry trade. Agora, uma coisa importante saber. Claro que pode haver problemas. Esse é um jogo relativamente perigoso de você seguir. Existe chance de você criar problemas para o carry trade? Com certeza. Só que da forma que as coisas estão avançando, pelo menos por enquanto, me dá a impressão de que é um tipo de demolição controlada, né, deliberada, com o intuito de você usar isso talvez como uma arma, que ao mesmo tempo permite que você possa continuar fazendo carry trade, você continuar fazendo uma reciclagem e garantir um grande poder de compra de capital japonês que volta para a SP500, continua, né, fazendo essa reciclagem, inclusive no momento que eu estou gravando aqui, pelo menos agora, domingo, quase 9 da noite, né, aqui no horário da costa leste dos Estados Unidos, você já tem todos os mercados futuros abrindo em alta, etc. Vamos ver como é que vai ser segunda-feira, mas você percebe ali que tem pelo menos um certo momento bullish ali, né, que tá acontecendo, mas nunca se sabe. E esse tipo de reciclagem japonesa é hiper importante, né, para deter a dívida americana, você continuar mantendo o fluxo de capital passivo indo para os Estados Unidos, e é super importante você ter um iene fraco para isso, pois é muito mais interessante você pagar um iene futuro que fica cada vez mais barato, podendo fazer ali uma compensação dessa força negativa desses juros que todo mundo não para de ver. Então é um toma lá, dá cá. Não existem escolhas perfeitas, só existem trade-offs. Então talvez seja uma forma de você poder analisar um pouquinho o que está acontecendo no Japão agora. Mas isso não deixa de ser algo perigoso. Você com certeza não dá para você brincar, né? Ou você tentar prever toda a movimentação de trilhões de dólares que estão envolvidos nesse tipo de carry trade, e é aquela grande questão, você tem forças positivas, forças negativas, mas uma coisa é certa, você poder ver aqui como que o dólar vai se comportando ao mesmo tempo em que o iene também vai se enfraquecendo, né? Você não quer ter os dois indo para o mesmo caminho. Então, por exemplo, um dólar que fica cada vez mais forte, isso sinaliza um grande problema de liquidez. Agora, o iene ficando mais forte em relação ao dólar, aí, ao mesmo tempo em que o DXY sobe, aí é literalmente o pesadelo que você não quer ter. E aí, se você olhar índices como o VIX, por exemplo, né, criando ali uma série de volatilidades, esse é o grande problema de um sistema que ele é totalmente baseado em empréstimos, em alavancagem, mas não é o que nós estamos vendo no momento. Então, apesar de você ver talvez uma narrativa cada vez maior em cima da inflação no Japão, juros mais altos, né, uma stagflação, sei lá, o que vão falar, dependendo do PIB japonês, uma coisa é certa, você está vendo literalmente uma escolha que o Japão está fazendo em abraçar e tentar acelerar da melhor forma possível, principalmente usando-se dos meios geopolíticos. Lembrando, o Japão ele está aproveitando cada vez mais essa parceria com os Estados Unidos em relação às tarifas, etc., principalmente com a negociação que não terminou com a China, para poder colocar carros menores, né, japoneses dentro dos Estados Unidos, abrir novas fábricas, fazer investimentos diretos. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo. É como se
os Estados Unidos estivessem meio que incubando o Japão, protegendo ali para evitar um colapso, pois isso afetaria diretamente os mercados, não somente dos bonds americanos, mas também a própria SP500. Então vai ser muito interessante você talvez usar essa lente para as suas próximas análises dos seus investimentos, e vai ser bem, bem legal, assim, pelo menos muito interessante. Se você morar no Japão, você me passa um pouquinho do que você está vendo nesse exato momento, né, na economia real, só que vai ser muito interessante ver a cena dos próximos capítulos de praticamente desse novo Japão que está sendo criado agora do zero, a partir de agora em 2025, principalmente agora em 2026.